paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia para vocês, certo? Que estão no Instagram, no Face, no YouTube, no aplicativo da Rádio TV Pão da Vida. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E a palavra de hoje, ore em secreto, se encontra em Mateus. Eu peço já que vocês fiquem com canetinha, com um papelzinho, vamos anotar e aprender, porque será um estudo, tá bom? Vamos aprender sobre o poder da oração, sobre o que a oração provoca, né? As mudanças que provoca, sobre intimidade com Deus. É isso que nós precisamos ter mais e mais todos os dias. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15, é onde eu quero me deter nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. Diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas. Mateus, capítulo 6, capítulo 6, versículo 5, do 5 ao 15. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas, para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Orem desta maneira, versículo 9. Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Venha o seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Diz assim, versículo 14. Seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Amém? Amém. Amém. Até o versículo 15, a nossa leitura. Amados, e eu meditando, eu confesso, missionária Aparecida Bosch, que eu já tinha preparado esta palavra sobre essa oração há uma semana atrás, na quarta-feira profética. Eu fui anotando, Deus foi me dando, eu fui anotando, lendo. E aí, hoje foi a oportunidade de eu trazer essa mensagem aqui. Deus sabe de todas as coisas, né? Glória. Tem endereço certo. Quem é que não precisa aprender mais sobre oração? Todos nós precisamos diariamente. E a oração missionária nada é além do que um caminho certo para criarmos intimidade, termos intimidade com o Senhor. Aleluia. Se não for pela oração, não tem outro caminho, missionária. Porque na oração a gente pode abrir nosso coração, pode chorar à vontade, porque estamos chorando não para o homem, mas para Deus. Mas podemos falar com Ele como falamos com qualquer amigo que senta do nosso lado e nos abraça e nos ouve. Porque Ele é o nosso melhor amigo. Aleluia. Aleluia. E Ele é tão melhor amigo, é tão bom como amigo, é tão fiel como amigo, que você ora a Ele e Ele lhe dá resposta. Aleluia. Pode não ser a resposta que você pediu, mas é o que Ele tem para você neste dia. Então, agradeça a Ele, porque é a vontade dEle que tem que prevalecer na minha e na sua vida. Não a nossa vontade, mas a dEle. Então, vamos entrar aqui. Quando eu estava me detendo nessa palavra, e aí eu pergunto a vocês, quando você recebe uma visita na sua casa,
você leva ela diretamente para o quarto, se não tiver intimidade com ela ou com ele? Você mostra o seu quarto a essa visita? Eu não mostro. A missionária Aparecida não mostra, não é verdade, missionária? É verdade. Por quê? Porque o quarto, quando fala aqui no versículo 6, diz: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ora ao seu pai que está em secreto, e ele que conhece os seus segredos recompensará você. Quarto secreto, tem até um hino, né? Por esse nome, muito lindo, por sinal, tá lá no meu canal cantando. E aí eu digo a vocês que quarto é lugar de intimidade de um casal. Quarto é lugar de intimidade de uma família. Quarto é lugar de segredos, de choros. Sabe aquele travesseiro que muitas vezes você chora em cima dele quando está dormindo, quando está deitada, quando você está com os seus joelhos no chão. Feche a porta do seu quarto. Versículo 6 está advertindo. Feche a porta do seu quarto e ore ao seu pai em secreto, que ele está ouvindo todas as orações e recolhendo as lágrimas. Aleluia. E aí fica registrado essas lágrimas. Muitas vezes a nossa oração não tem palavras, é só lágrimas. Mas tem um livro lá nos céus, que é o livro das lágrimas, que lá tem tradução para cada lágrima chorada por mim e por você. Aleluias. E aí, eu não levo ninguém ao meu quarto se eu não tiver intimidade com essa pessoa. Não. Pelo contrário, ela pode conhecer todos os lugares da minha casa, menos o quarto. Aleluia, glória a Deus. Quem deve conhecer o seu quarto do início ao fim, saber como você gosta de dormir, saber de tudo de você, além do seu esposo, da sua mulher, do seu companheiro, da sua companheira, que é sua família, seus filhos, tem que ser o Senhor, primeiramente, aleluia. Ele que tem que ter livre arbítrio para entrar na sua casa, livre espaço para entrar e reinar no seu lar e principalmente no seu quarto, lugar de intimidade com Ele. E aí, quando você fala quarto, intimidade, quarto secreto, vamos ver mais à frente aqui, de acordo com o guia, vamos dizer assim, o livro que eu tenho aqui de... Mansara, e quarto também é lugar de descanso. Descanso, justamente. Quando a gente, você estava falando aí, né, veio isso na minha mente, é lugar de intimidade, é lugar de descanso. Glória é verdade. A Deus. Então, de descansar nos braços do Senhor, como a história de pegadas na areia, né? Descansar nos braços dele. Então, eu estudando pelo meu comentário bíblico expositivo de... Como é que pronuncia, missionária? Warren Webster, né? Isso. Ele estava dizendo aqui, eu estava lendo, né? Esta manhã, bem cedinho, porque eu tive uma dor de cabeça, enfim, não tive como estudar como eu queria, mas hoje de manhã eu acordei de 5h30 da manhã e fiquei estudando até quase 7 horas da manhã. E aí eu estava estudando e orando também. Deus me inquietava para orar, e Deus sabe de todas as coisas. E aí eu sei que eu lendo, ele fala bem assim, mais na frente eu vou dizer bem direitinho como é, porque está tudo anotado aqui. Certo? Então, primeiro ponto, 4 instruções, vai anotando aí, 4 instruções para orientar nossa oração. Primeiro, de acordo com esse comentário bíblico, devemos orar em particular antes de orar em público. O versículo 6 de Mateus 6, versículo 6, diz isso. Que a gente tem que orar primeiro em particular. Primeiro é você e Deus. Somente você e Deus. Sabe aqueles segredos que a gente não pode contar para o marido, não pode contar para a esposa, não pode contar para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe. Mas o seu Deus, ele tem livre arbítrio para saber e tem total disposição e quer ouvir a sua oração, aquela oração mais contrita, mais sincera que você tem no seu coração, na sua mente e na sua alma. Então devemos orar em particular antes de orar em público, mas eu vou pedir sua ajuda, viu, missionária, nas referências? Por que tá dizendo isso, irmã Sara? Porque se você ler um pouquinho antes... você vai ver, durante toda a administração, você vai conseguir entender que tinha as pessoas que oravam, eram os pagãos que oravam
nos templos, gritando, esbravejando, orando. Os fariseus, os saduceus, né? Os jebuseus. Então, eles oravam e não eram traduzidas, deixa eu explicar, eles não conseguiam orar em secreto, oravam em público, mas em casa não orava. Era para uma oração como uma forma de se exibir. De exibicionismo, exatamente, exibicionismo. E o que acontece é isso, que Deus não quer isso de mim nem de você. Ele quer que você ore em secreto. Eu estou dizendo que não é para orar na frente das pessoas? Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que primeiro orar ao seu Pai em secreto, no seu quarto, fechando a porta, aquele lugar seguro. E aí lembrei, o comentário bíblico fala que o quarto secreto é sinônimo também de uma despensa na sua casa, onde você guarda tudo lá, armazena lá, para vir quando, por exemplo, nessa pandemia, se os supermercados todos se fechassem, missionária, a gente teria que armazenar comida, alimentos, para poder conseguir sobreviver durante esta pandemia sem passar necessidades. Então, é lugar de armazenamento, é lugar de segurança, é lugar secreto, é lugar de reabastecimento. Aleluia! Deus está reabastecendo os teus celeiros. Aleluia! Então, abra aí, missionária, 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Vocês vão anotando. 1 Timóteo 2:1. No primeiro ponto, devemos orar em particular antes de orar em público. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém. Isso era oração na congregação. Nas congregações, você deveria orar, aleluia, e ter a oração em particular, de orar em público. Você orava lá publicamente, mas de uma forma, aí vem dizendo antes, no versículozinho antes, vai falar que eles oravam para se exibir, como a missionária disse anteriormente, como exibicionismo, para chamar a atenção. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Segundo, João, viu, missionário? João 6, versículo 11, já deixa aberto porque tem outra referência em João também. Sim. João capítulo 6, o Evangelho de João 6, sim, versículo 11. Muito bem, João 6:11. Que fala da multiplicação dos pães e peixes. Muito bem, João 6:11 diz assim: Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam sentados, tantos quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Então ele repartiu o pão, foi na multiplicação dos pães e peixes, viu? Ele repartiu o pão e ele agradeceu juntamente com aqueles 12 discípulos. Houve ali um momento de gratidão, de agradecimento, né, ao Senhor pelo alimento, pelo pão na mesa. Eu estou dentro do texto, Mateus 6:6. Mateus 6, do 5 ao 15, que diz que o primeiro versículo, quando você vê aqui no versículo, deixa eu ver bem direitinho, versículo 11 diz: dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Ou seja, agradecendo a Deus pelo alimento que não tem faltado. Aleluia. Glória. Então você agradeça, está passando luta, necessidade, mas seja grato. Peça a Deus que Ele vai mandar a provisão. Deus toca coração que nem Ele conhece para abençoar o seu lar, a sua casa, a sua vida. Deus faz milagres, proezas. Você lê todo o Velho Testamento, aliás, o Novo Testamento, você vê Jesus fazendo tantos milagres, tantas maravilhas, aleluia. Ele como homem, em corpo humano, fazendo o que Deus, o Pai dele, mandava, aleluia, obedecendo a voz do Senhor. Em João também 11:41, missionária, João capítulo 11, versículo 41, fala quanto ao buscar o auxílio de Deus, aleluia, a passagem da morte de Lázaro. Muito bem, João 11:41. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Aleluia. Então aí fala que ele agradeceu, agradecimento, buscou o auxílio de Deus. Jesus se referiu ao Pai
e agradeceu, porque Lázaro saiu depois de 4 dias de morto, já fedendo o corpo dele, né? A Bíblia relata, missionária, que ele estava em estado de putrefação. É um dos estados depois que a pessoa morre de dias, ou seja, fase de decomposição do corpo. Já cheirava mal. Aleluia. Mas Deus fez um milagre. Aleluia. Saiu lá dentro, podia estar fedendo, mas já saiu já restaurado. Glória a Deus. E fazendo, ou seja, Deus é fiel. Se Deus ressuscitou a Lázaro, por que é que Deus não pode mandar uma feira para sua casa? Para alimentar o seu povo, a sua família? Por que é que Deus não pode curar aquela pessoa que você tanto ora? Tirar desta Covid? Por que não? Deus pode todas as coisas. Mas devemos perguntar se é a vontade dele. Temos que querer o que ele quer para as nossas vidas. Não o nosso querer, mas a vontade dele. Aleluia. Que tem que permanecer. Então, quarto, como eu falei, fala de câmara particular, ou seja, dispensa da casa. Aleluia. Em Marcos 1:35, não é para abrir não, viu, missionária? Eu quero só deixar as referências para os irmãos. Marcos 1:35 fala que Jesus, ele orou em particular. Em 2 Reis 4:32, Eliseu também orou em particular. Em Daniel 6:10, ele também orou em particular. Então não foi só Daniel, não foi só Eliseu, não foi só Davi, enfim, não. Mas Jesus também orou em particular. Aleluia! Glória. Então temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto das instruções para orientar nossa oração. Vamos lá. Devemos orar com sinceridade. No versículo 7 e 8 de Mateus 6 diz: não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Amém? Até mesmo antes de você pedir, Ele já sabe. Mas a Bíblia diz que é para pedir. Mesmo assim, é necessário pedir. Bater e abrir-se-vos-á. Pedi e recebereis. Buscareis e encontrareis. Se buscardes de todo o vosso coração. Então, 2 Coríntios, missionária, abra aí. 2 Coríntios 12, o versículo 7 e 8. 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 12, 7 e 8. Vamos lá. 7 e 8 diz assim: para impedir que eu me exaltasse, 2 Coríntios 7 e 8, 12, 7 e 8. Apóstolo Paulo falando. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Aleluia. Ele repetiu por 3 vezes, pedindo que Deus tirasse dele. Mas foram 3 vezes de maneira diferente de falar. Aleluia. De maneira diferente de falar, mas o fundamento da oração foi a mesma. Para tirar o espinho da carne dele, da vida dele. Qual é o espinho da carne que você tem aí que Jesus precisa tocar e você precisa orar e pedir ao Senhor para tirar? Todos nós temos, missionária. Eu sou cheia de defeitos. Quantos espinhos na carne eu não tenho? Tenho. Missionária Aparecida Borges pode parecer perfeita, mas não é. Ninguém é. É verdade. Aleluia. Todos nós temos defeitos, mas Deus continua nos amando com os nossos defeitos. Ah, tem defeitos que podem ser mudados? Sim. Temos defeitos que podem ser lapidados pelo Senhor Jesus, como o pastor Chico Chagas sempre fala aqui no culto do lar. Sim, temos, então temos que pedir a Ele a graça para ser mudado isso aí. 1 Reis, missionária, 18:26, o que é que fala? Os gentios, eles usavam as orações em suas cerimônias pagãs. A outros deuses, ele usava as orações para outros deuses com D minúsculo, que não tinha poder de fazer nada por eles. 1 Reis 18:26. E tomaram o bezerro que ele dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam eles sobre o altar que tinha feito. Ou seja, Baal, um deus pagão. Deus com D pequeno.
E eles oravam para Baal e davam até bezerros de ouro a esse Baal, em seja, forma de, vamos dizer assim, de oferenda, formas de agradecimento, formas de honra, honrando a quem não merece a honra. Aleluias. Então, esse foi o segundo ponto, devemos orar com sinceridade. Aleluia. Terceiro ponto, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Do versículo 9 ao 13 de Mateus 6, vai dizer justamente isso, 9 ao 13. Vocês leem aí, eu quero passar porque já são 10 horas, eu quero adiantar aqui. 9 ao 13 diz, né? Pai nosso, oração dos discípulos, aleluia. O Pai não é só meu, não é só seu, é nosso. Então a oração é Pai nosso para todos, é o mesmo Pai para todos nós. Orem desta forma, Jesus disse, não com estas palavras, aleluia. Jesus falou que poderia usar de repetições, mas não com as mesmas palavras, com o mesmo intuito. Ou seja, por exemplo, a religião católica, não estou discriminando, não estou apontando, não estou dizendo nada demais. Estou só dizendo que a religião católica tem aquelas orações repetitivas. Várias vezes o Ave Maria. É porque, irmãos, os fariseus e as demais seitas na época de Jesus, eles gostavam muito de repetições. E eles achavam que o fato deles repetir muito a mesma coisa, era isso que fazia eles serem ouvidos. Por isso que Jesus foi nessa questão. Que quando orassem, não usassem de vãs repetições como os pagãos que pensam, né? Que por muito falar é que serão ouvidos. Então, muitas vezes você está tão apressado e tão angustiado, mas uma palavra sua, Deus ouve. É verdade. Ele ouve até as palavras que não são ditas, né? Prossiga, minha filha. Então, vamos repetições. Mateus 6 e 8 fala, Mateus 6 e 8 justamente, diz aqui, nosso Pai seja santificado, Ele conhece as nossas necessidades, aleluia, Mateus 6 e 8, não sejam iguais a eles, lembre-se, seu Pai exatamente sabe o que vocês precisam, então Ele conhece as nossas necessidades completamente. Tiago, abra aí, missionária, Tiago 4, do 1 ao 3, Tiago 4, do 1 ao 3, e já deixa aberto que tem outra referência de Tiago. Muito bem. De onde vêm as guerras e pelejas? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites que os vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, o caminho para suprir as nossas necessidades é através da oração. Aleluia. Então a Bíblia diz aí no versículo 3, pedis e não recebeis porque estão pedindo mal. Então até a oração mal feita, né? Ela é mal interpretada, ela é mal feita. E aí você pode fazer um pedido de uma coisa, porque eu já ouvi relatos, missionários, de pessoas que pediram algo absurdo. E Deus não faz nada que você pedir se estiver fora da vontade dele. Se estiver fora da vontade dele, Ele não faz. E por você muito insistir, Deus pode, porque Deus tem a vontade. Deixa eu abrir aqui um parênteses, Massara. Deus tem a vontade dele, soberana, e tem a vontade permissiva. Às vezes você fica pedindo muito a mesma coisa e Deus não tem feito, porque na vontade soberana dele, aquilo não dá certo para você. Mas às vezes, de tanto você insistir, ele abre a vontade permissiva e permite. E muitas vezes é nessa vontade permissiva que você faz e você quebra a cara. Então aqui ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês estão pedindo algo que não é a minha vontade para você. Para o gastado em vosso deleite. Então você pede para a sua vontade. Deleite fala de vontade própria. Verdade. Certo? Você perde a sua vontade. Muitas vezes você está pedindo algo a Deus e Deus não lhe deu, porque Ele sabe que você não tem estrutura para isso. Eu conheço casos, né, de mulheres que oraram para Deus abençoar grandemente a vida do marido em um determinado comércio. Elas oraram muito e Deus toda a vida dava aquele comérciozinho só para eles escapar, só para eles ter o pão de cada dia. Mas de tanto elas orar para Deus abençoar, Deus abençoou. Mas só que esse marido se perdeu. Esse marido, quando começou a ver dinheiro, se desviou.
entrou pelo caminho da farra. Então, Deus não tinha dado antes, porque Deus sabia. O futuro O já. futuro. Então, muitas vezes a gente pede uma coisa a Deus, mas não é a vontade dele. Por isso que toda oração, ela deve passar pelo crivo da vontade de Deus. Senhor, e pronto, eu gosto muito quando eu estou orando, irmã Sara, dizer assim, Senhor, assim, que a gente tem essa mania de, tipo, passar uma cartilha para Jesus, ensinar Jesus a fazer. Senhor, eu queria assim, 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 mas sempre eu tenho esse cuidado, né? Quando eu estou orando, aí eu digo sempre assim, Senhor, essa é a minha vontade, mas eu sei que a tua é superior à minha. Então, faz segundo a tua vontade. Pode. Amém, prossiga. verdade, missionário, muito edificante isso aí. Então, Tiago 1, do 13 ao 17, diz o que, missionário? No mesmo livro, Tiago, capítulo 1, do 13 ao 17. Vamos lá, do 13 ao 17, Epístola de Tiago. Diz assim a palavra de Deus. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque é do 13, né? 13 ao 17. 3 ou 13? 13. Pronto. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado para o mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois a concupiscência gerando da luz o pecado, e o pecado sendo gerado, e o pecado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Ou seja, fala que Tudo que é bom vem de Deus. tudo que é bom vem de Deus. É. E outra coisa, eu estava dizendo nessa noite a minha mãe, né, mãe? Que Deus não opera no meio de confusão. Não. Deus não deixa confusão na sua mente, Deus não trabalha no meio de confusão. Se tem confusão, se tem dúvida, se tem questionamento... Ou é você ou é o inimigo. Exatamente, Ou é você ou é o inimigo que está fazendo a confusão. Mas Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus é muito clara. Verdade, muito objetiva. É muito objetiva. Deus é muito objetivo. E às vezes, as revelações de Deus são profundas. E a nossa mente não está capaz de captar o que Deus quer. Mas é aí onde a oração em secreto entra. Exatamente. Você vai orar e dizer, Senhor, eu não estou entendendo. Me ajuda. Eu gosto muito, irmã Sara, abrindo um parênteses aqui, já a gente está falando sobre a oração, então a oração... A senhora entende tudo de oração? Não entendo não. Eu digo assim que a oração Porque trabalha muitos anos com oração, né? Ciclo de oração. Eu preciso orar muito, sabe, irmão? Eu preciso melhorar a minha vida de oração. Né? Mas oração, vamos dizer assim... traduzindo miúda, é minha praia, é um assunto que me chama a atenção. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Dentro aqui do contexto de Tiago, né, que ele diz assim, que toda boa dada, todo dom perfeito, muitas vezes a gente não está entendendo. Então, uma coisa que eu queria abrir esse parênteses é para dizer assim, às vezes... a gente não entende o que Deus está falando, né? Como Ele está se revelando. Então, é importante que quando você não entender, você diga a Deus, Senhor... Eu digo muito a Deus quando eu não estou entendendo algo que Deus me mostrou num sonho, ou algo que está se encaminhando para aquilo que eu acho que não era para tomar aquele rumo. Eu digo muito a Deus, Senhor, fala comigo na linguagem que eu dei para entender. Aleluia. Fale comigo na linguagem que dê para entender. Fale comigo na NVI ou no NTLH para eu compreender. Abra minha mente, Senhor, abra minha mente. Fale comigo na linguagem que me dê para entender. Aleluia. Eu acho Glória muito a Deus. bonito, eu gosto muito de dizer isso a Deus, eu acho muito bonito isso. Porque o desejo de Deus é se tornar compreensível. Você veja que o desejo de Deus é tão grande para que você se torne compreensivo, que Ele mandou Jesus falando coisas compreensíveis. Jesus pregava sobre, eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Sou a verdade, a vida. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Jesus falava de coisas fáceis que dava para eles entender. Né? Então, as parábolas, o objetivo de Jesus não é trazer um pregador que fale tão bonito e tão eloquente que você tem que estar com um vocabulário, com um dicionário para traduzir, não. Prossiga. Aleluia, verdade. 1 João, então o versículo Tiago 1, do 13 ao 17 diz, e não nos deixe cair em tentação, aleluia. E aí você, Mateus 6 e 13, você vai ver, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, amém. É como encerra o Pai Nosso, aleluia. Glória a Deus. Não significa que Deus tenta seus filhos, não, amém. A tentação vem, mas não foi Deus que
vamos dizer assim, permitiu a tentação, mas só que não é Deus que não é tenta. Deus A que Bíblia é tenta, clara. não é Deus que tenta. Nós somos que tentados acontece. quando nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Por exemplo, vou abrir aqui um parênteses. Vai passando uma mulher bonita, aí o homem olha para ela. O primeiro olhar é inevitável. Ele olha e sinta aquela atração já por ela. O primeiro olhar é inevitável. Mas do segundo em diante, já é ele que está sendo atraído. Então, você olhou, sabe que aquilo vai lhe tentar, não olhe mais. Sabe que a tentação vem, não olhe mais. Agora, você olhou, ela passou e você ficou. E foi virando, e foi virando. Até quebrar o pescoço. E foi virando, foi virando. Cuidado com essa virada, você vai levar um tombo grande. Verdade. Então, é isso aí. 1 João 5,18, missionária. Muito bem, 1 João 5,18 fala que nós não devemos envolvermos justamente em situações de tentação. Não devemos nos envolver em situações de tentação. Muito bem, 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que é de Deus gerado conserva-se a si mesmo, olha só, e o maligno não te toca. Ele não tem poder sobre a sua vida se você é de Deus, se você faz o que Deus manda, se você obedece às sagradas escrituras, à Bíblia, o nosso manual, nossa bússola. Aleluia. Quarto ponto e último das 4 instruções para orientar nossa oração, a 4ª instrução é: devemos orar com espírito de perdão. Versículo 14 e 15 diz: seu Pai Celeste perdoará vocês se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Por isso que tem aquele versículo, perdoar 70 vezes 7. Quando a gente multiplica 70 vezes 7, missionário, dá 490. Mas não está querendo dizer que você na sua vida toda vai perdoar só 490 vezes. Está querendo dizer que tem um número grande que você tem que pedir perdão, sem limite. Tem que sempre perdoar, ser capaz de perdoar. É isso que está querendo dizer. Não é só 490 vezes. Aleluia. Devemos orar com espírito de perdão. Então você vê aqui... Aleluia. Em Marcos 11, do 19 ao 26, diz o que, missionária? Marcos 11, do 19 ao 26, fala: perdoai aos vossos devedores. Ele dizendo aos discípulos. Muito bem. Marcos 11, do 19 ao 26. 19 ao 26. Estou aqui com ele aberto. Vamos lá. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado. É esse aqui, Marcos 11, 19 a 26. E Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira secou, tu amaldiçoaste, e ela secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo, que se disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes, orando, crendo, o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Jesus não está ensinando que os cristãos só merecem o perdão de Deus se perdoarem os outros. Pois isso seria contrário à sua graça e misericórdia. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá a devida graça para suportar tudo, e misericórdia, se compadecer dos nossos pecados, se compadecer da nossa fraqueza humana, e por isso nos ama, nos cuida, nos zela todos os dias. Efésios 4:32 diz o que, missionária? Efésios 4:32 fala sobre teremos a disposição de perdoar aos outros. Fala sobre ainda perdão. Efésios 4:32. Pronto, estou com ele aberto aqui. Amém. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Romanos 8, do 15 ao 16. Olha aí, missionário, o perdão diz respeito à comunhão com Deus e o irmão
parte importante da oração. Então, se você está com o seu coração fechado para aquela pessoa, libere perdão. Sabe por quê? Porque o perdão, ele é resgatador. O perdão, ele é rejuvenescedor também, viu? O perdão, ele liberta você da prisão. Tira sua alma angustiada, abatida e lhe livra, lhe liberta. O que é que diz Romanos 8, do 15 ao 16? Porque não recebeste o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o perdão diz respeito à comunhão que você tem com Deus e com seu irmão. É uma parte fundamental da oração, é uma parte importante. Para encerrar, missionária, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 2 Pedro 3:12 fala que apressando a vinda do reino de Deus. Quantas vezes não, ultimamente, vamos dizer assim, depois dessa pandemia tem melhorado mais um pouquinho, eu acho, né? Não tenho nem certeza. Mas quantas vezes a gente esquece de pregar, ou a gente não vê nas igrejas pregando, se falando sobre a volta de Jesus, sobre a volta dele, o arrebatamento, a vinda dele. E aí, 2 Pedro 3:12 fala o quê, missionária? Diz assim, 2 Pedro 3:12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Amém. Eu não sei vocês, mas com esses últimos dias eu tenho dito ao Senhor que se Ele quiser vir, venha. Seja feita a vontade dEle sempre, porque não tá fácil conviver num mundo tão pecador, tão hostil, num mundo tão cheio de problemas. Enfim, não é fácil ser cristão num mundo tão corrupto, tão medíocre, tão hipócrita, enfim. Mas Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que ama, Deus é o Deus da infinita graça e misericórdia, que tem guardado e cuidado de nós, mesmo sem merecermos. E aí eu quero encerrar minha pregação lendo essa frase aqui que me chamou muita atenção, do comentário bíblico que de Robert Lau, que diz assim: a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Aleluia! Não é para realizar a vontade dele no céu, não é isso a oração, não serve para isso. Mas sim para realizar a vontade de Deus na terra para com os seus. Guarda aí, em nome de Jesus, esta palavra, e fiquem na paz do Senhor, sabendo que a oração é a única forma de garantir a nossa salvação também, mas também garantir a intimidade que devemos ter com o Senhor Jesus. Amém, missionária? Amém. Glória.